Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do videocast Open Up Sessions, o videocast que fala sobre sustentabilidade, impacto positivo e inovação. Nós estamos mais uma vez aqui nessa segunda temporada nos estúdios do SampaCast, aqui na estação Tamanduateí da linha verde do metrô de São Paulo, nesse projeto que faz parte, essa iniciativa que faz parte aí do TEIA, que é um espaço de coworking promovido pela Agência de Desenvolvimento de São Paulo, a ADESAMPA, que é aberto aí para empreendedores e empreendedoras da capital paulista aproveitarem para desenvolverem suas atividades e também utilizarem os estúdios do StampaCast para fazerem, tocarem os seus projetos audiovisuais, sejam videoaulas, sejam podcasts, videocasts. O espaço é aberto para quem? Para todo cidadão, para toda cidadã que mora na capital paulista. Bom, esse episódio é um episódio, mais uma vez, que a gente vai falar um pouco sobre o trabalho do Instituto Jô Clemente, e eu tenho o prazer de apresentar o Flávio Gonzalez, coordenador de inclusão social do Instituto Jô Clemente. Muito bem-vindo, Flávio. Muito obrigado. Eu queria agradecer aí, em nome do Instituto Jô Clemente, essa oportunidade de estar aqui com você e falar desses temas tão importantes, né, que envolvem a inclusão, todo o universo da pessoa com deficiência e que tem um link total com a proposta do seu programa, a sustentabilidade, desenvolvimento social, tudo isso é muito importante. Muito obrigado pela sua presença. A gente, claro, né, fala muito sobre esse tema da inclusão da pessoa com deficiência, seja ela a deficiência física, seja a deficiência intelectual. Mas, para começar, queria que você contasse um pouco, né, da sua história e como é que você chegou no IJC. Não, perfeito. Eu sou psicólogo de formação. Esse ano, né, eu faço 30 anos na área da inclusão profissional de pessoas com deficiência, né? Toda a minha carreira foi trilhada nesse caminho aí da inclusão profissional. E comecei ainda no segundo ano da faculdade, consegui um estágio numa organização, entrei lá como estagiário, fiquei 17 anos, né? Dos últimos 13 anos para cá, tive a felicidade aí de ingressar no Instituto Jô Clemente, que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes e históricas organizações do país na defesa dos direitos desse público, no atendimento. Então, é isso, foi uma jornada aí que começou na faculdade e não parei mais. Legal, legal. É bom porque, na verdade, em vários momentos ali, o terceiro setor, né, no Brasil foi evoluindo, né, e até Sim. entender um pouco, com base nessa experiência, como é que você vê hoje essa evolução e o estágio que a gente está hoje em termos de terceiro setor. Não, perfeito. Bom, o terceiro setor hoje, ele é um, quer dizer, de uma certa forma ele sempre foi, né? O terceiro setor, para o público que não está habituado tanto a essa linguagem, né? A gente considera o governo o primeiro setor, as empresas privadas o segundo setor e as organizações da sociedade civil, as famosas ONGs, organizações não governamentais, o terceiro setor, que acaba muitas vezes sendo um apoio, né, iniciativa geralmente da sociedade civil, em apoio eh, a lacunas que nós temos de atendimento, de ações de inclusão social ou diversos outros temas, né, que muitas vezes nem sempre o governo consegue atender na sua plenitude, principalmente num país continental como o nosso. Então, o terceiro setor ele nasce aí numa perspectiva, originalmente lá atrás, uma perspectiva mais do assistencial, né, do assistencialismo, mas que evoluiu para uma profissionalização. É claro que nós temos organizações diferentes em vários estágios de desenvolvimento, assim como acontece com empresas também, mas o terceiro setor hoje se profissionalizou, né? Tem políticas de governança, de compliance, de sustentabilidade, né? Metas de atendimento, com a diferença, né, que em relação às empresas privadas, é que são organizações sem fins lucrativos. A receita que eventualmente você gera nesse trabalho é para sustentar o próprio trabalho e continuar atendendo, né, cumprindo o papel social, né, ou no campo da saúde, né, já aproveitando, né, o Instituto Geo Clemente ele atua em 4 pilares, né, um campo da saúde, prevenção, atendimento, né, um campo na inclusão, né, escolar e profissional, né, no nosso caso, defesa e garantia de direitos,
e também um centro de ensino e pesquisa, porque o Instituto Jô Clemente sempre apostou na ciência, nos avanços da ciência. O teste do pezinho está aí, né? O Instituto trouxe essa metodologia para o Brasil em 1976 para prevenção às deficiências, né? E hoje é uma política pública, né? Aqui no município de São Paulo, nós oferecemos o teste expandido, numa parceria com o município. Então, é isso. O terceiro setor, ele vem amadurecendo junto com a sociedade, se profissionalizando, tem que ser sempre mais a competência técnica, mas sem perder aquela chama dos fundadores, né? Uhum. No nosso caso, a Dona Jô, né, que esse ano completou 100 anos de idade, né, está recebendo várias homenagens, né? Na data de hoje, em que eu estou gravando com você esse programa, nós vamos ter uma homenagem à Dona Jô na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então é isso, uma mãe, né, com um filho, né, que tinha síndrome de Down, hoje é falecido, Zequinha, se preocupou em não só em resolver uma situação que ela estava enfrentando ali, porque era o desconhecimento total no Brasil da realidade das pessoas com deficiência intelectual, né? E acabou criando uma obra social que atravessou 6 décadas, né? O Instituto fez esse ano 61 anos, né? Eh, Oferecendo milhares de atendimentos, fazendo centenas de inclusões, atendendo a população. Então, é isso. O terceiro setor, quando ele tem raízes, né? Numa causa justa, né? Um propósito claro, né? Ele encontra apoio, encontra parceiros e avança, né? Mas cada vez mais exige que você faça gestão, que você faça governança, né? Porque o mundo hoje exige isso, né? Uhum. Com certeza, né? Eu acho legal assim apresentar, né, o Instituto Jô Clemente, contar um pouco desse propósito, né, para que a maioria das pessoas conheça também, né, e esse histórico também aí com a questão do teste do pezinho, que hoje é algo tão disseminado, Uhum. já faz parte da rotina, né, de Sim, pais e mães, sim, desde o princípio dessa jornada, né? sim, E também aí mandar, claro, celebrar também esse centenário, 100 anos da Dona Jô Clemente, e também por esse trabalho que impacta tanta gente, eu acho que, e esse propósito que acaba sendo disseminado aí na sociedade como um todo. Então, realmente é um sim. privilégio poder entender, conhecer um pouco mais essa história e celebrar uma personagem tão importante para o terceiro setor e para as pessoas com deficiência. Né? Sem dúvida. E estando aqui, né, não é a primeira vez que nós estamos aqui no seu programa, você faz parte dessa história também, porque nós só chegamos aonde chegamos graças a pessoas que acreditaram e que apoiaram e que continuam apoiando o nosso trabalho, né? Quanto mais você se desenvolve, quanto mais você cresce, mais responsabilidades você tem, né? O Instituto hoje ele cumpre um papel importantíssimo na sociedade brasileira, né? Graças a pessoas como você que nos apoiam e que acreditam no nosso trabalho. Imagina, eu que fico feliz assim de receber e poder também ajudar a contar um pouco dessa história, poder dar um pouco dessa visibilidade, dessa contribuição, né? Que eu acho que toda a sociedade também pode cumprir um pouco desse papel e estar Sem junto dúvida. ali. Eu acho que a sociedade civil só tem a ganhar, ainda mais com a credibilidade que vocês têm, e agradeço mais uma vez a confiança por estar aqui. Obrigado. E aí, hoje, você está como coordenador de inclusão social. Conta um pouco da sua missão ali dentro do Instituto. Bom, eu coordeno especificamente uma área que atende o jovem ou adulto, que é a inclusão profissional de pessoas com deficiência, né? Quando nós pensamos no propósito do Instituto, o foco é sempre autonomia e inclusão, né? Quando você tem uma criança que tem deficiência, o seu trabalho é que ela seja o mais independente possível, que ela desenvolva autonomia, que ela consiga ter independência nas suas atividades do dia a dia, nos seus autocuidados, né? Mas depois, na juventude, na fase adulta, a gente sempre fala, né, a cereja do bolo é a pessoa trabalhar e se manter, né? Que é o máximo de autonomia que uma pessoa pode ter, ela conseguir se manter a si mesma,
Por mais que nós sabemos que na realidade brasileira, mesmo para todos nós, isso tem seus desafios, né? Vivemos aí num, num mundo que exige muito de todas as pessoas, tem um custo de vida, tudo mais. Mas quando você consegue incluir a pessoa no mundo do trabalho, nós chegamos praticamente ao máximo que você pode conquistar em termos de autonomia para essa pessoa. Depois, lá adiante, nós temos um trabalho com a longevidade, né? Que já é pensando no jovem também, em processo de envelhecimento, mas também no envelhecimento da pessoa com deficiência. Mas no meu caso, né, no caso da minha área, então, que é a inclusão profissional, nós buscamos parcerias com empresas, né, fazemos atualmente uma média de 500 a 700 inclusões por ano, em diversas empresas, nos mais diversos segmentos, né, usando uma metodologia que é usada no mundo inteiro, que é o emprego apoiado, a partir da qual a gente consegue conhecer o melhor possível aquela pessoa, seus pontos fortes, seus interesses, suas necessidades de apoio, abrir as portas das empresas, buscar empresas que acreditam na inclusão, na diversidade, né, nas bandeiras que você prega aqui também de ESG, porque Uhum. fala-se muito da sustentabilidade, né, mas você tem também a questão social, que é fundamental, né? Eh, então, a gente vai buscar essas parcerias com essas empresas e depois da pessoa colocada, nós fazemos um acompanhamento, né? Porque a gente sempre fala, eh, às vezes, nem sempre estar contratado significa estar incluído. Então, a gente tem uma ideia de que a pessoa foi contratada, está ali, conseguiu uma colocação no mercado, ela está incluída. A gente costuma dizer que a inclusão começa no dia seguinte, porque a pessoa também pode estar excluída dentro de uma empresa, né? Então, esse trabalho que a gente faz de acompanhamento, ele é fundamental para que a gente ajude essa pessoa a vencer as barreiras, né? Porque hoje, né, é importante a gente falar isso, a gente vê a deficiência sempre como resultado de uma interação com barreiras, né? Porque teve um tempo que parecia que a deficiência era apenas um desafio pessoal. Daí que vem a ideia de superação e tal, que é uma palavra bonita, mas que de uma certa forma ela tem um problema também, porque ela coloca toda a responsabilidade da exclusão, da inclusão, nas costas da própria pessoa, né? Então, hoje, nós entendemos que a deficiência era resultado também da interação com diversas barreiras, né? O que nós chamamos hoje de modelo social da deficiência. Então, muitas vezes, não é que a pessoa tem que se superar, nós precisamos trabalhar as barreiras que impedem ela de participar. Então, o nosso programa de inclusão profissional, ele vai para dentro das empresas, fazer um trabalho para que a empresa seja realmente inclusiva, seja acolhedora, né, no sentido mais profissional possível do termo, né, e que essa pessoa também possa ter oportunidades de crescimento. Então, o nosso dia a dia é isso, é buscar pessoas, porque no caso do Instituto, né, nós trabalhamos procuramos causar o máximo de impacto possível, né. Hoje nós atuamos fortemente em São Paulo, mas também fazemos inclusões em outros estados, temos uma atuação nacional. E quando você inclui muita gente, que é o nosso caso, você tem o desafio de buscar onde estão as pessoas que você ainda precisa incluir, né, porque tem uma parte da população com deficiência que entra naquele grupo que o IBGE chama de desalentados. São pessoas que, de tanto encontrarem portas fechadas, desistiram de procurar, né? Então, nós vamos em busca dessas pessoas, onde elas estiverem, conhecemos o melhor possível essas pessoas, fazemos a ponte com as empresas e depois acompanhamos e vamos saindo de cena aos poucos para que a pessoa siga a vida lá. Essa é mais ou menos a nossa rotina, Uhum. né, nesse trabalho. Uhum. Esse papel é bem interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa que tá desalentada, né? E assim Sim, desistiu de procurar, ela também acaba perdendo o seu papel na sociedade, né? Muitas vezes nem sai de casa, nem tem sim, oportunidade de interagir, né? E abrir essas portas é muito interessante. sim, sim. Quando nós falamos justamente dessa interação
da pessoa que tem uma deficiência com diversas barreiras, a gente pensa muito nas barreiras arquitetônicas, né, que você falou, às vezes tem pessoas que saem pouco de casa, porque é impressionante o número de barreiras que ela vai encontrar, né. Você imagina uma pessoa que mora num bairro mais periférico, num morro lá no Rio de Janeiro, quanto ela vai enfrentar de problemas de mobilidade, porque as áreas urbanas, de um modo geral, já não são bem adaptadas ainda na realidade brasileira, né? Nós temos calçadas irregulares, nós não temos os semáforos adequados, né? Hoje melhorou bastante, né? Aqui no município de São Paulo nós temos os transportes, tudo, né? Mas ainda são grandes barreiras físicas, mas nós temos barreiras comunicacionais, né? Aqui no município, por exemplo, em algumas outras cidades, nós temos uma parceria com o governo do estado, que são as delegacias da pessoa com deficiência. Porque, por exemplo, a pessoa tem uma surdez, né? A pessoa não escuta e se comunica por língua de sinais. Ela chega numa delegacia comum, muitas vezes ela está sofrendo uma violência, mas ela não tem como passar isso para um delegado, para um escrivão, e ela acaba indo embora, né? Então, esse programa, em parceria com o governo do estado, permite que nós, do Instituto, tenhamos uma equipe dentro de algumas delegacias, né, as delegacias da pessoa com deficiência, onde temos um intérprete de Libras, temos profissionais que conhecem o universo da pessoa com deficiência, né, e aí, muitas vezes, então, a barreira comunicacional, né, nós temos e a principal, a maior de todas as barreiras, que são as atitudinais, né? Ainda a atitude das pessoas é discriminatória. Então, se você não procura, né, essa pessoa no seu território, onde ela está, né, e dá o suporte, né, o protagonismo é sempre dela, nunca é nosso, né? O lema mundial das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Então, o nosso papel é apoiar essa pessoa para que ela tenha o protagonismo, né, e trabalhar para que a sociedade não impeça a sua participação, porque ela, né, a pessoa com deficiência ela tem os mesmos direitos que qualquer pessoa, né, mas muitas vezes esses direitos são negados, são violados, né, e é aí que entra instituições como o Instituto João Clemente, de ajudar, né, ser o apoio para que essa pessoa possa seguir sua vida, Uhum. né. Esse exemplo das delegacias realmente é muito importante, né? Porque eu acho que é incluir realmente a pessoa com deficiência no momento de quando ela vai procurar uma delegacia de vulnerabilidade ainda mais Exato. importante, né? Mas ainda mais relevante, né? Exatamente, exatamente. E isso vale para outros ambientes, né, você imagina, né, você vai procurar um emprego, você vai fazer uma entrevista, né. No nosso caso, né, o nosso principal público é a pessoa com deficiência intelectual, pessoa com transtorno espectro autista, né, o autismo, e doenças raras, né. No campo da inclusão profissional, nós atendemos pessoas com outras deficiências também. Mas, por exemplo, né, a pessoa com deficiência intelectual, ela vai procurar um emprego, né? Ah, tem que preencher uma ficha. Muitas vezes ela precisa de um suporte para fazer isso, muito embora ela tenha toda a condição de executar a atividade que está sendo oferecida ali. Mas aí entra um outro tipo de barreira, que são barreiras programáticas, barreiras instrumentais, porque muitas vezes, eu dou sempre esse exemplo, né? Por exemplo, você tem um concurso público, vamos supor que tem uma vaga num órgão público, sei lá, de copeiro, de auxiliar de manutenção, né. Mas só que a prova para você disputar essas oportunidades de trabalho é uma prova escrita, embora a atividade vai exigir outras habilidades da pessoa. Então, a barreira aí é instrumental, ou seja, a pessoa vai ter dificuldade de fazer essa prova, mas não significa que ela teria dificuldade de exercer a função. Então você impõe ali uma barreira, né, e a pessoa deixa de ter aquela oportunidade, que em tese é uma oportunidade que deveria estar disponível para todas as pessoas. Então, o nosso papel é ir mapeando essas barreiras, especialmente no nosso caso, nas empresas privadas, nessa relação com o mundo do trabalho, e ajudando as empresas também, porque
Tem muitas empresas sérias que querem fazer inclusão, que valorizam as pautas de diversidade, valorizam, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, valorizam os programas de ESG, mas que também muitas vezes não têm o letramento necessário, né, porque quem não está nesse universo, às vezes não consegue dimensionar todas as barreiras que existem, né? Mas a principal é cultura. Nós temos que cada vez mais trabalhar para que a sociedade seja acolhedora à diversidade como um todo, inclusive a pessoa com deficiência, né? Sim, sim. E eu acho que a palavra-chave aí é esse letramento, né? Porque nada melhor para reduzir o impacto dessas barreiras ou eliminá-las é conhecê-las, né? Entender que existe uma barreira atitudinal, uma barreira arquitetônica e entender Perfeito. como transpor essas barreiras, né? Exato, olha, e quando a gente fala que hoje no campo da deficiência nós usamos a expressão capacitismo, né, que é toda discriminação à pessoa com deficiência, a gente coloca sob esse rótulo capacitismo, né, que seria, por exemplo, em relação à questão racial, por exemplo, racismo, né, enfim, todas essas formas de discriminação. E muitas vezes, porque a gente fala, a gente pegando carona no movimento, nas pautas do movimento negro, né, nós falamos que o capacitismo é estrutural também, né, porque as pessoas, elas, na maior parte das vezes, elas são capacitistas sem perceber, sem se dar conta disso, porque isso já é um traço cultural, né. Eu vou te dar um exemplo que eu sempre conto, quem me ouve, eles falam, nossa, lá vai o Flávio falar isso de novo, né? Mas assim, há pouco tempo atrás eu fui tomar um café com um amigo que usa cadeira de rodas, e a gente chegou lá, eu puxei uma cadeira para ele entrar com a cadeira dele, e a jovem, né, que com certeza não é uma pessoa que quer discriminar ninguém, né? Mas ela veio para mim e falou assim, o que que o senhor vai tomar? Eu falei, não, eu quero um café. E ele? Aí eu falei, pergunta para ele. Mas o que as pessoas, a coisa chega nesse nível da pessoa, às vezes, evitar dirigir a palavra para a pessoa, porque não sabe como agir, né? Mas sem perceber, ela está excluindo, ela está colocando essa pessoa numa condição de inferioridade de alguma forma, né? E isso acontece o tempo todo. Em relação à pessoa com deficiência intelectual, né, você vê boa parte das ofensas que se usa no cotidiano, né, é ruim falar isso, mas assim, tem palavras que a gente usa no dia a dia que historicamente se referiram a pessoas e que não tinham a conotação pejorativa que tem hoje, né? Quem não xingou já ninguém de retardado, de débil mental? Essas palavras, no passado, elas fizeram parte do rol de palavras médicas que, de alguma forma, se referiram às pessoas com deficiência intelectual. Mas isso vai ganhando esse contorno pejorativo e a gente usa no dia a dia sem perceber que, com isso, a gente está trabalhando para reforçar estereótipos negativos que vão concretamente prejudicar a vida daquela pessoa. Porque aí ela vai participar de um processo seletivo numa empresa e as pessoas, ao descobrirem, ao saberem que ela tem deficiência intelectual, elas vão partir de um pressuposto equivocado, porque tem toda essa carga de preconceitos que está no imaginário, né? E que muitas vezes vai inferiorizar aquela pessoa sem nenhum parâmetro de realidade. Quer dizer, a pessoa não é aquilo que o estereótipo fala, mas o estereótipo acaba influenciando a forma como você vê as pessoas, né? Então, é isso, é esse trabalho cotidiano, né? E o letramento aí que a gente estava falando, ele vem nesse papel para você falar, pô, peraí, eu também estou sendo capacitista, né? Eu também faço isso, né? E a gente, pelo menos, se policiar e perceber que é um viés, muitas vezes inconsciente, que atrapalha a vida concreta das pessoas, né? Sim, sim. E os viéses inconscientes eles se manifestam, né, muito no cotidiano, e isso é muito cruel, né? Então, Sim. mesmo expressões assim, muitas vezes a pessoa não está querendo se referir necessariamente àquilo. Por exemplo, eu falo assim: ah, não, legal, ao invés de dizer que a pessoa está usando uma desculpa, né, num ambiente cotidiano, né? Uhum. Ela fala que a pessoa está usando aquilo como muleta
ou expressões Exatamente. como, ah, tá fingindo demência, ou João sem braço. Essas coisas, né, que falando assim parecem cruéis, elas Uhum. realmente são cruéis e elas Sim, estão permeando o sim, cotidiano mais do que a gente imagina. sim, sim, exatamente, exatamente. É exatamente isso, né? A coisa está de tal forma arraigada na sociedade que você faz sem perceber, Hum. né? Até quando, né, alguém te esbarrou na rua, você fala, "Ô, tá cego", né? Mas o que a gente não percebe é que quando a gente faz isso, a gente está sempre dando uma conotação negativa para a condição de deficiência, né? Eh, e que isso vai realmente, assim, fazer com que essa pessoa seja subestimada na vida social, né? Então, uma parte importante do trabalho de inclusão profissional que nós fazemos no Instituto Gil Clemente é justamente letrar desde a alta direção, né, até o pessoal de recursos humanos e até a ponta, né, até quem está ali, quem vai estar ali no dia a dia. Não é que o pessoal fala: "Nossa, hoje em dia não pode falar nada", né, o pessoal Uhum, faz essa, né, mas, assim, algumas coisas não pode mesmo, nós vamos uhum. ter que aceitar que nós temos que, né, mas não é ficar cheio de cuidados excessivos, não é isso, é a gente perceber, aonde que a gente erra no cotidiano e nos corrigir, porque aquilo que às vezes não me afeta em nada, afeta o outro. Com um fator que é fundamental, né, diferente de alguns preconceitos que existem na sociedade, a questão da deficiência, você nunca sabe quando você vai mudar de lado, Uhum. porque muitas das pessoas que têm deficiência hoje jamais imaginaram que teriam deficiência. E é difícil uma história de uma família que não tenha 2, 3 pessoas com deficiência, porque nós estamos falando de 15% da humanidade, mais de 1 bilhão de pessoas, né. Nós vemos agora, por exemplo, temos essa situação terrível na Palestina, esses conflitos no Oriente Médio, né, estima-se aí a Organização Mundial de Saúde tem dito que, em média, 15 crianças são mutiladas por dia. Então, o saldo disso vai ser milhares de pessoas com deficiências físicas, além de traumas, etc e tal, né. A gente espera que esse conflito acabe, mas esse conflito ele não acaba com o cessar-fogo, porque essas sequelas vão ficar com essas pessoas. E aí, você tem, cidades que foram arruinadas no pouco recurso de acessibilidade que tinha. Então isso é um exemplo dramático, né, de algo que acontece em todos os lugares, né, porque é isso, né, a todos os dias surgem novas pessoas com deficiência, né, porque nós estamos aí, a vulnerabilidade humana nos coloca, entre outras possibilidades, com essa. Então, é o que a gente fala, que quando a gente trabalha em prol da inclusão da pessoa com deficiência, na defesa dos seus direitos, na prevenção e tudo mais, não é não é não é assim uma coisa nós e eles, é para todos nós. Eu sempre falo, o direito das pessoas com deficiência não é o direito das pessoas com deficiência, é o direito do povo brasileiro. Então todos nós temos que defender e trabalhar para que esses direitos, sejam realmente respeitados e garantidos, porque se não formos nós, será um filho nosso, será um pai, uma mãe, um irmão, né? E nós mesmos também. Então, a deficiência ela é parte da experiência humana, né? E se nós conseguirmos superar essas barreiras, barreiras atitudinais, o capacitismo, tudo isso que a gente está falando, nós vamos ter uma vida que vai ser melhor para todos nós, né? Para a sociedade como um todo, né? Sim, sim. Essa visão, né, eu acho que é bem por aí, né, eu acho que o direito da pessoa com deficiência é o direito de toda a sociedade, né, e é uma Sim. coisa que realmente é sobre todos nós, né, eu acho que é super Exatamente. importante. Tem o lema da pessoa com deficiência é nada sobre nós sem nós, né, tinha um amigo que esteve na Organização Internacional do Trabalho e ele ouviu alguém dizer lá assim, eh, "Nada sem nós, porque tudo é sobre nós". Porque também é isso, né, porque hoje a gente fala muito em interseccionalidade, né, porque você tem
você tem, por exemplo, a questão LGBT, mas você tem pessoas com deficiência que também são LGBT, você tem a questão racial, né? Você tem todas as desigualdades que vão se sobrepondo, porque a pessoa com deficiência ela está em todos os lugares, né? Ela está em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os países, em todas as nações, ela está no governo, fora do governo. Então, veja, eu sempre dou esse exemplo. O único presidente norte-americano que teve 4 mandatos foi uma pessoa com deficiência, né? O presidente Franklin Roosevelt, um dos personagens mais importantes da história dos Estados Unidos, tinha uma sequela de poliomielite, né? O faraó mais conhecido, né, da história, que é o Tutancâmon, ele foi uma pessoa com deficiência, né? Enfim, se a gente for olhar para a história, a pessoa com deficiência ela sempre está presente, né, em todas as situações, né? Pega assim, quem escreveu Dom Quixote de La Mancha foi o Miguel de Cervantes, que era uma pessoa com deficiência também, tinha uma deficiência física, né? Ele teve uma mutilação numa guerra, né? A Guerra de Lepanto, né? Um dos maiores músicos da história era surdo, Beethoven. Quem inventou a lâmpada elétrica também tinha surdez, né? O Thomas Edison, né? E por aí vai. Então, assim, se a gente coloca essa lupa, a gente vai encontrar pessoa com deficiência em todos os momentos da história. Se você olhar a Bíblia, ela está no Antigo Testamento, está no Novo, né? Eh, então, isso mostra que essa condição de deficiência, ela é parte da existência humana, né? E não faz sentido nenhum, por causa disso, você de alguma forma prejudicar ou discriminar quem está nessa condição, porque isso é parte de quem nós somos também, né? Uhum. Exato, exato. Não, bem legal, assim, eu acho que essa é uma visão importante para esclarecer, para sensibilizar as pessoas, Sim, né? E eu acho que informação é sempre importante nesse caso. Voltando a falar das empresas, do mercado de trabalho, né? Existe uma máxima em diversidade que todo mundo diz que é diversidade é você convidar para a festa e inclusão é você chamar para dançar. perfeito. Como é que tem sido, como é que é a recepção nas empresas, esse trabalho junto às empresas, para que o colaborador com deficiência seja acolhido, possa desenvolver sua atividade e esses vieses inconscientes ou não sejam aos poucos minimizados ou derrubados? Perfeito. Bom, você sabe que nós temos hoje não, né, há 35 anos, né, comemoramos no último dia 24 de julho, 35 anos da Lei de Cotas, né. A Lei de Cotas que foi uma conquista do próprio movimento das pessoas com deficiência, porque quando teve a Constituinte, né, só fazer uma rápida retrospectiva, mas vou voltar para a pergunta Uhum. mesmo. Em 81, nós tivemos na ONU o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, que teve uma grande movimentação aqui no Brasil. Esse grupo que foi se encontrando, se reunindo e se instruindo de pessoas com deficiência na década de 80, acabou influenciando, participando das comissões da Assembleia Constituinte, né? E por isso que a nossa Constituição de 88 é bastante inclusiva. No seu artigo 7º, ela tem lá a proibição à discriminação ao trabalho da pessoa com deficiência. Isso está na Constituição brasileira. Depois, em 89, tivemos a criminalização, né, a discriminação ao trabalho da pessoa com deficiência é crime, né? E depois tivemos, em 1991, a adoção das cotas, né, imitando mais de 40 países do mundo que têm cotas no trabalho para pessoas com deficiência. E aí estamos fazendo 35 anos, né, da lei de cotas. O que nós conseguimos em 35 anos? Cumprir metade da lei, né? Ou seja, um pouco mais da metade. Se a gente tivesse cumprisse a lei de cotas hoje, nós teríamos mais ou menos 1.200.000 pessoas com deficiência trabalhando. Atualmente temos cerca de 700.000 pessoas com deficiência trabalhando. Mas o IBGE diz que tem 14 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Portanto, temos muito a avançar ainda. A maior parte das vagas abertas para pessoas com deficiência ainda no Brasil é por força da lei de cotas. A lei de cotas é o grande instrumento de inclusão social desse público. E uma empresa que está fazendo inclusão, né, pela lei para atender a lei de cotas, isso não é nenhum demérito, né? Eu sempre falo que no Brasil, às vezes, a gente dissocia um pouco. Porque a gente ouve muito isso das empresas, a gente não quer fazer só por causa da lei, é por causa da responsabilidade social. Mas quando você estuda o conceito de responsabilidade social,
uma das primeiras e mais importantes responsabilidades é cumprir a lei. Então, se você está contratando esse público para cumprir uma lei, você está fazendo responsabilidade social, não tem problema nenhum, né? A lei, ela vem com um amadurecimento da sociedade, numa ideia de combate à discriminação, né? Então, nós temos aí esse cenário, né, de uma lei de cotas que a gente vem trabalhando para que ela seja cumprida no Brasil. Agora, diante disso, você tem várias empresas que estão em vários estágios de maturidade. Você tem empresas excelentes que realmente são muito inclusivas, que fazem programas de diversidade e inclusão, não só para pessoas com deficiência, mas para pessoas trans, pessoas LGBT, né, questões de gênero também, né, que são as empresas que estão assim no topo da compreensão de que a empresa tem uma responsabilidade social, né, além de ter o lucro, né, que é importante também, né? A gente sempre fala também, ser lucrativo é responsabilidade social, porque o nosso salário, enfim, a economia depende do lucro das empresas. Então não tem problema nenhum, mas não é só isso, a empresa tem um papel social. Então, você tem empresas que já atingiram um nível de maturidade em que você tem, por exemplo, na avaliação de desempenho da alta liderança ou das médias lideranças, você tem lá o fator diversidade e inclusão, né? Olha, sua área, né, a área pela qual você é responsável aqui na organização, ela é inclusiva, ela tem público diverso no corpo de funcionários e tal, né? Como você tem empresas também que realmente só, só cumprem a lei de cotas ou nem cumprem, né, mediante pressões, né, e que não, quando você vai conversar com essas empresas, não é que existe uma rejeição aberta, né, olha, não, eu não quero essas pessoas aqui. Muitas vezes essa empresa, ela acha que vai ser muito difícil, ela acha que ela não vai conseguir, que ela acha, e aí entra o capacitismo, ela acha que a pessoa não vai dar conta, né, então, eh, você tem aí esse trabalho de base que a gente tem que fazer, que é criar a cultura da inclusão, né. Felizmente hoje, essa cultura existe, tem muitas empresas que têm um departamento de diversidade e inclusão, tem comitês, tem grupos de trabalho de diversidade e inclusão, então acho que dá para a gente dizer que a gente evoluiu bastante, né. Eu, né, falei no começo aí, estou há 30 anos nessa área, peguei cenários muito mais complicados, né, por exemplo, na década de 90 era comum pessoas que eu conhecia que tinham deficiência chegar numa empresa e o próprio porteiro ali, o vigilante, falar: "Olha, nem adianta você deixar currículo que eles não contratam", né. E a pessoa falava isso abertamente. Hoje já ninguém teria coragem de fazer isso, porque também em termos de direitos a gente evoluiu bastante, né. Agora, a gente ainda enfrenta, né, muito capacitismo ainda em que sentido? Olha, lindo esse trabalho de vocês, mas na minha área não dá, né? As pessoas não conseguem muitas vezes enxergar o potencial, né, de trabalho desse público, né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, né, de trabalhar para essa cultura inclusiva, de fazer o melhor match possível também das pessoas com as vagas para as quais elas vão conseguir realmente ter um bom desempenho e acompanhar, né, e é isso que a gente faz aí no dia a dia, né, sempre falando com empresas, acreditando nas empresas, né, também, porque sem elas não dá para fazer inclusão no mercado de trabalho, né. Então, o instituto ele trabalha, né, em parceria, né, por mais às vezes tem empresas que são muito honestas: "Olha, aqui é complicado, acho que não vai dar", e a gente fala: "Calma, vamos pensar junto, vamos estruturar um programa junto". E a gente tem empresas que, no começo, eram muito resistentes e que depois se tornaram grandes parceiros nossos, né, de levar a bandeira da inclusão, da diversidade. Então é isso, é esse dia a dia, né, é vencer essas barreiras iniciais. E a melhor forma de você eliminar a barreira é você incluindo a pessoa, porque eu posso fazer 1000 letramentos, mas nada é tão eficiente quanto você conviver com a pessoa. Porque aí você fala: "Pô, realmente
é isso, é um colega de trabalho, é uma colega de trabalho, né, e estamos aí, né, em algumas situações você precisa de apoios, né, em algumas situações, mas também pessoas sem deficiência também, em alguns momentos, precisam de apoio. Isso tem que fazer parte, né, da vida das empresas, né. Exato, exato. É, até trazendo um pouco, né, o lado do balcão das empresas, né, muitas vezes as áreas de pessoas, né, de gente e gestão, elas na hora que abre uma oportunidade, elas chegam no gestor na hora de montar o briefing, tem lá sempre assim, essa vaga é uma vaga aberta para pessoas com deficiência, Sim, e muitas vezes o gestor no automático pensa assim, não, na minha área, como você não falou, dá. na minha área não. E aí, quando na verdade um simples, ali na hora de preencher o briefing, colocar um sim, abre uma porta que poderia ter se fechado, né? Exato. E aí entra o ditado que você trouxe, que realmente a gente usa muito, né, que não basta convidar para a festa, é preciso tirar para dançar, né, porque, eh, muitas vezes, alguns gestores, né, que estão ali também na ponta, pressionados para atender suas metas, né, eh, ele recebe, né, a incumbência de contratar uma pessoa com deficiência como: "Ah, isso é mais um problema que eu tenho que administrar, né. Já estou sendo pressionado para fazer isso, para fazer aquilo", e na verdade, hoje nós sabemos que a diversidade, né, pela riqueza de perspectivas que ela traz dentro dos ambientes organizacionais, ela é um diferencial que ajuda as empresas a alavancarem, né. Hoje se fala muito de inovação, né, hoje se fala muito de criação, né, e se você tiver aquela que a gente nos anos 80 tinha um prêmio no Brasil que era o prêmio Operário Padrão, né. Passava na televisão, assim, não, o prêmio operário padrão. Quer dizer, aquela ideia, que lógico, era bacana até, assim, no sentido de premiar alguns profissionais, mas essa ideia do padrão, quer dizer, se você tiver todo mundo igual ali, né, como é que você vai inovar? Como é que você vai, criar ambientes mais realmente mais criativos, né, que mais abertos à inovação, ao crescimento, ao desenvolvimento, porque você fica ali, você está falando com o seu, você está falando com o espelho, né, você tá validando só a sua própria opinião. Então, na medida que você traz um público diverso, né, e no nosso caso, pessoas com deficiência intelectual, autismo, que está aí hoje, o IBGE aponta que temos pelo menos 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil, né? Pessoas com doenças raras também, que muitas vezes enfrentam enormes barreiras aí e por terem condições que são muito específicas, não encontram os apoios que elas precisam também. eh, São pessoas que trazem uma contribuição, podem trazer uma contribuição imensa para um time, né? Para ensinar a gente também a se escutar, a pensar fora da caixa, né? A se relacionar com um universo mais amplo, né? E isso, já existem muitos estudos sobre isso, isso promove o amadurecimento e o crescimento da empresa. Agora, eh, nessa pressão que muitas vezes as áreas das empresas vivem, né, fazendo tudo naquela correria, né, de quem tem que trazer resultado, às vezes existe uma má vontade, né, em relação a isso, né, mas aos poucos a gente está evoluindo, né, temos que continuar. Infelizmente, né, essa pauta da diversidade, ela tem idas e vindas, né. Hoje nós vivemos um momento que por parte de alguns setores existe uma retração, né, existe até movimento, por incrível que pareça, existem movimentos contrários, né, e não podemos esmorecer, né, Hum. porque, se a gente não continuar essa luta, nós já avançamos muito, se a gente for olhar para trás, a gente avançou demais. Para você ter uma ideia, em 2000, oficialmente, o Brasil não contabilizava nem 1000 pessoas com deficiência trabalhando, oficialmente. Hoje são 700 mil, então, pô, avançamos, né. Agora, temos uma população de milhões, então 700 mil é pouco, né.
Então tem que continuar, a gente não pode parar, né? É o que eu falo, o Instituto, né, eu tenho 55 anos, então quando eu nasci, o Instituto João Clemente já estava aí, né? Provavelmente ele vai ficar, continuar nas próximas décadas e se, né, se a gente trabalhar direito nos próximos séculos, para que a gente veja realmente um amanhã onde não existe esse tipo de preconceito, né? Sim, sim, com certeza, né? Eu acho que a lei de cotas, né, o marco importante, completar 35 anos, né? Então tem esse lado bom, mas o desafio é constante, a gente precisa superar essas barreiras constantemente, né? Sim, sim. E existem muitas tentativas, né, de flexibilizar, né, a lei de cotas. Já existiram vários projetos. Em vez de contratar a pessoa, paga uma mensalidade para o governo. Já teve várias propostas que acabam tentando, de alguma forma, fragilizar, né, esse crescimento, né, que essa lei promove, isso para tirar, às vezes, um desconforto de setores empresariais que não acabam não atentando para isso, aí recebem multas, porque existe uma fiscalização em cima dessa lei. A lei de cotas ela é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, pelos auditores fiscais do trabalho, né, e também pelo Ministério Público do Trabalho, né, que o Ministério Público do Trabalho atua no combate à discriminação, né, e a discriminação à pessoa com deficiência é uma das pautas. Então, isso também gera um desconforto em setores que são mais resistentes, né? E aí, às vezes, existem até influências ali no Congresso, nos órgãos que têm poder de modificar as leis para fragilizar, né? Ou criar alternativas para que essa lei não seja cumprida. Então, parte do nosso trabalho também, né, que o Instituto, como eu falei, nós temos esse pilar da saúde, a inclusão, tem essa parte de defesa e garantia de direitos, de advocacy, né, onde, para quem não está acostumado com esse termo, né, nós temos é, é, a própria pessoa com deficiência defendendo os seus direitos. Então, no caso do Instituto, nós temos autodefensores, né, pessoas que têm deficiência intelectual e que elas hoje sentam nos fóruns, né? Nós já tivemos mais de uma participação na ONU, né, onde pessoas com deficiência intelectual, apoiadas por nós, mas elas falando, lutam pelos seus direitos, né? Então, cada vez mais a gente tem que ser esse apoio para que essa pessoa continue nesse papel protagonista, porque é a própria pessoa, né? Os direitos que nós temos, às vezes a gente acha que foi determinado político. É lógico que temos, né, políticos que são mais sensíveis a esses temas e que defendem essas pautas, né? Felizmente temos, né? Então, mas esses políticos só defendem essas pautas porque foram bater na porta deles e dizer, olha, nós precisamos disso, nós queremos isso. E esse é um pouco do trabalho que a gente faz também, né, de articulação, de incidência política, de proposição de leis, né, para que a gente veja um dia né, que espero que não leve mais 35 anos para que a lei de cotas seja cumprida, porque se a lei de cotas fosse cumprida hoje, a questão da discriminação ao trabalho da pessoa com deficiência ela não estaria resolvida, ela estaria minimizada, porque a lei ela tem um papel pedagógico também, né? Uma empresa que cumpriu sua cota, provavelmente ela é uma empresa hoje que não discrimina, espera-se, né, que não discrimina e que não precise necessariamente ter a reserva de vagas é fundamental, né, as chamadas vagas afirmativas, né, mas também que toda posição que se abre, ela possa estar aberta também para qualquer pessoa, inclusive para pessoas com deficiência, né. O papel pedagógico da lei é esse, né. E hoje, não vou dizer que é a maioria, mas temos já boas empresas que já têm esse olhar. Então, assim, eu tenho a vaga afirmativa, porque eu tenho minha cota, que eu preciso cumprir, preciso manter, que não é só cumprir, né? Mas se amanhã eu tenho uma vaga que não é da cota, não reservei aquela vaga para a cota afirmativa, mas chegou um candidato com deficiência, provavelmente essa empresa que já cumpriu a cota, ela já está num outro estágio e ela vai receber esse colaborador e se ele tiver realmente o perfil para a vaga, ela vai contratar, que é o que a gente espera, né? Que essa maturidade aí que a gente espera chegar, né?
Não, com certeza. E você mencionou no início, né, que tem esse trabalho de buscar muitas vezes a pessoa com deficiência para fazer essa ponte, né, para o mercado de trabalho, mas vocês também fazem esse mesmo trabalho de buscar as empresas proativamente? Sim, sim, fazemos cotidianamente, né? A gente tem equipe de busca de parcerias, né, né, que nós fazemos é muito próximo ao trabalho comercial, vamos dizer assim, de bater na porta das empresas, né, falar do nosso trabalho, né, enfim, um pouquinho, né, nos tempos que as empresas nos permitem, a gente vai trazendo uma síntese do que a gente está falando aqui com mais tempo. Então, isso é diário, né? Porque, por exemplo, esse ano, a nossa ambição é chegar a 1.000 inclusões, né? Nós temos feito, em média, 500 inclusões por ano, mas nós queremos ter mais impacto, né? Uma instituição do porte do Instituto João Clemente, não, ele nunca é um inconformismo constante. Então, se você chegou no 500, vamos para 600, e pô, podemos ousar mais, vamos para 1.000, né? Mas para chegar nisso, a gente depende das empresas, a gente depende das vagas, mas é o desafio, porque eh, muitas vezes a empresa, né, a empresa ela não discrimina, mas aí quem vai entrevistar ali na ponta, ele às vezes, não gostei, põe um empecilho ou outro, né? E às vezes a gente encontra até situações de que é inconsciente ou às vezes nem tão inconsciente, que é que alguém contrate, a pessoa é contratada, mas existe uma sabotagem ali porque a pessoa vai embora. Então isso acontece. Então, é, é todo esse trabalho que a gente tem que fazer. Então, é bater na porta das empresas, é conversar com as empresas, são as duas pontas, né? A gente está falando com as pessoas, não é? Tá buscando as pessoas também nas suas casas, nos seus territórios, né? E elas também estão nos procurando, as pessoas não são passivas, né? Elas sabem que uma das possibilidades de elas conseguirem emprego, por exemplo, é através do Instituto Geo Clemente, nos procuram bastante, né? E tem todo esse trabalho que a gente faz de tentar chegar nas empresas, né? Para quem está em São Paulo, né? Se você pegar um metrô hoje na cidade de São Paulo, né? Algumas linhas do metrô, você vai ver nosso material ali, né? Nos painéis digitais ali, são apoios que a gente consegue às vezes com as próprias empresas de transporte, né? Porque também a gente consegue muitas vezes esses recursos de forma gratuita, né? Então, a gente, o bom quando você tem uma causa, né? Quando você tem seriedade no seu trabalho, quando você tem décadas de atuação como o Instituto João Clemente, você tem uma credibilidade onde você vai encontrando aliados, né? Então, felizmente, o Instituto João Clemente tem muitos aliados, né? Seja nas empresas, seja na sociedade como um todo, na justiça, na política, pessoas que, de uma forma generosa e entendendo a importância da nossa causa, né, procuram abrir portas para que a gente consiga chegar nas empresas. A gente está com uma campanha, né, no metrô, justamente assim, olha, vamos falar, a gente sempre vai falando, inclua pessoas com deficiência. Esse ano nós falamos, não, vamos falar direto, cumpra a lei de cotas, Uhum. né? 35 anos da lei de cotas, cumpra a lei de cotas, porque é um primeiro passo importante, né? Lembrando que são empresas com 100 ou mais empregados que precisam cumprir essa lei, né? O que não significa que quem tem menos não possa contratar, né? Lembro quando eu comecei, né, na minha carreira, já existia a lei de cotas, eu comecei em 96, a lei de cotas é de 91, mas naquela época realmente ninguém ligava para essa lei, nem o fiscal, né? Uhum. Realmente era uma lei que estava ali, que depois se mostrou muito importante, né? Mas aí como que a gente fazia, né? Você ia arrumar seu carro, você falava com o mecânico, ou você não quer contratar um ajudante, era uma coisa bem artesanal. Hoje a gente consegue chegar em grandes empresas, né? Mas a pequena empresa também, muitas vezes, quando você chega, consegue falar com o dono de um estabelecimento, fala, olha, a gente tem esse trabalho, muita gente abre essas portas também.
Sim, que bom, que bom. Esse é um trabalho constante. A gente está chegando aqui no final do nosso papo. Super agradeço mais uma vez aí pela disponibilidade e é importante, né, conversar realmente com vocês no Instituto Jô Clemente para celebrar esses 100 anos da Dona Jô Clemente e também esses 35 anos da Lei de Cotas. Então, super agradeço mesmo a disponibilidade, a confiança e aí por toda essa aula aí sobre a Lei de Cotas e sobre o trabalho do JC. Obrigado. A gente que agradece essa oportunidade, né? Se você me permitir, vou, né, o nosso site, né, é ijc.org.br, né? Se você tem deficiência, né, precisa de um emprego, nos procure, né? Se você é uma empresa que precisa contratar, pô, mas eu gostaria até de emprestar, mas não consigo, porque às vezes as empresas têm essa queixa, procure o Instituto João Clemente, a gente está aqui para isso, né? E queria agradecer a você em nome do Instituto, né, por ser mais um amigo nosso e mais um apoiador nessa causa, né, que é tão nobre, né, que é importante para todos nós. Sim, com certeza. E eu também agradeço também por todo o trabalho que vocês fazem lá, né, em nome da sociedade, né, e da pessoa com deficiência, e também aí super parabenizo por esse trabalho tão importante que vocês têm feito. Eu acho que é algo realmente de tirar o chapéu, é super importante mesmo para todos e todas. Legal. Obrigado, muito obrigado pela Obrigado, Flávio. oportunidade. Obrigado. Viu? Ah, perfeito. E você que ficou até o final, deixa aqui sua curtida, deixe seu comentário, contando um pouco, talvez, da sua experiência como pessoa com deficiência, ou como uma pessoa né, nas empresas que tem trabalhado e tem também acolhido pessoas com deficiência ali na sua equipe. Você, gestor, também tenha atenção, traga essas pessoas, promova a diversidade dentro das organizações. Esse foi mais um episódio do Videocast Open Up Sessions. Fico super feliz que você acompanhou até aqui e até o próximo episódio.